Olá, telespectador do Amazonsat, programa Literatura em Foco para você, mostrando mais um livro produzido na Amazônia para você de todo o Brasil. Claro que este café da manhã está sendo oferecido pela Peixaria Caramuri. A Peixaria Caramuri fica aqui no Parque das Laranjeiras, está aberto de terça a sábado para almoço e jantar, e no domingo apenas o almoço. Para conversar comigo e com você, telespectador, eu convidei a professora doutora Neisa Teixeira. Ela que, além de uma centena de artigos, agora publica sua obra, Para Aquém ou Para Além de Nós. Professora, podemos afirmar que existe um veículo seminal entre o pensamento e a poesia? Como é que nós podemos esclarecer isso? Bom, nós temos que falar hoje do homem numa perspectiva global. E nessa perspectiva global, não cabem as ideias fomentadas, disseminadas, estruturadas no modernismo, que vê o homem como se ele fosse arquivos. Por exemplo, a poesia, a arte, são produções livres do pensamento, a ciência são as produções objetivas, rigorosas do pensamento, a filosofia, que ainda resiste aquele resíduo da filosofia como a mãe de todas as ciências, inclusive aquela imagem do filósofo herdada de Sócrates, o filósofo, aquele que é louco, aquele que não sabe muito bem o que diz, que vive no mundo das ideias. Bom, essas ideias, que foram ideias, como eu disse, estruturadas pelo modernismo, hoje elas não são ideias que possam ser facilmente aceitáveis. Muito pelo contrário, elas são discutidas. E sendo discutidas, o que nós vamos ver? Que nessa globalidade que é o homem, no pensamento, não há mais lugar para as contraposições, para as exclusões. Por exemplo, ciência é uma coisa, filosofia é outra, poesia é outra, a arte é outra e etc. O que nós temos existe o homem, um ser que pensa, um ser que se utiliza de vários discursos para transmitir dados ou fatos sobre ele mesmo e sobre a realidade. Neste sentido, quando nós falamos o pensamento, o que é que nós poderemos entender por o pensamento? O pensamento pode, como o senso comum entende, qualquer coisa é pensamento, você não fala nada que não tenha pensado antes, ou o pensamento objetivo, o pensamento que nasceu na Grécia Antiga com os gregos. Inicialmente o mito, que nós temos a herança de Homero, o Hesíodo, por exemplo, e depois com os filósofos, inaugurando-se com Tales de Mileto, os pré-socráticos, como diz Nietzsche, o Nietzsche discorda desta proposição, os filósofos pré-socráticos, e diz os filósofos anteriores a Sócrates, porque com Sócrates nós vamos ter uma primeira ruptura, digamos assim, na filosofia. Portanto, quando nós falamos de pensamento seminal, ou seja, pensamento fundante, pensamento original. Então nós vamos ver que o nosso pensar, o nosso pensamento, que começou com a mitologia, que era com os mitos, por exemplo, a Teogonia do Hesíodo, ou a Ilíada e a Odisseia do Homero, o que nós vamos ter? Nós vamos ter poetas que falavam do mundo, não explicavam, mas mostravam o mundo por intermédio da poesia, da linguagem oral e da música, né? Por isso eles eram aedos, porque se deslocavam por toda a Hélade, falando para o povo aquilo que era do povo. Então, depois dos gregos, nós temos, e ainda como herança deste pensamento, nós temos os primeiros filósofos. Neste sentido, fazer essas separações que foram feitas pelo modernismo e que hoje nós, não quero dizer revisamos, mas procuramos uma nova forma de pensar o mesmo, nós entendemos que essas rupturas, elas são rupturas que pertencem a uma fase do nosso pensar, mas que hoje, para nós nos compreendermos e compreendermos o mundo, nós necessitamos de uma recriação, de uma reelaboração do nosso pensamento. E a palavra, como é que ela contribui para esse processo? Bem, quando nós falamos na palavra, como foi que nasceram os mitos? Os mitos, eles vêm da palavra oral.
da força da palavra. Por exemplo, o Exildo na Teogonia, ele diz, quando vai falar de deuses maléficos, de deuses tenebrosos, ele diz deuses que não ouso os nomes pronunciar, por conta da força da palavra. E os nossos indígenas, porque esse livro, Para Quem ou Para Além de Nós, uma contribuição do pensamento primitivo ou bárbaro para o pensar no futuro, ele traz, num dos seus núcleos, ele traz o pensamento dessana, o mito de origem dessana, e faz uma contraposição, uma análise comparativa entre os mitos gregos, o mito genésico, a origem do mundo que está lá no Gênesis. Nós fazemos uma leitura dele e vemos que é a força da palavra, a força da oralidade, a palavra que tudo move, a palavra que cria. Por exemplo, se nós pegarmos o mito genésico, não é? Quando o Espírito plaina sobre as águas, na escuridão, né? Plaina sobre as águas, o que ele diz? É a palavra que cria, é o verbo, é a palavra. E nos mitos também, é a palavra que é engendradora, é a palavra que é criadora. Professor, eu peço licença da senhora e de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Porém, não posso deixar de lembrar e convidar você a conhecer o nosso Guaraná Regente Zero. Guaraná Regente Zero, você que não pode consumir açúcar, você que está fazendo o regime, vale a pena. A grande diferença do Guaraná Regente Zero é que ele é Guaraná do Amazonas. Uma verdadeira delícia. O nosso encontro continua, você não sai porque eu volto em seguida. É rápido. Olá, telespectador do Amazonsat. Nós estamos no restaurante Palazzolo e eu vou conversar com a Lília. Lília, quais os pratos que o restaurante Palazzolo diariamente oferece aos clientes para o deguste, especialmente aqueles clientes já habituais do restaurante Palazzolo? Nós temos um cardápio completo, inclusive o nosso slogan é completo para você. Então o Palazzolo tem aves, tem filés, tem camarão, tem bacalhau, peixes maravilhosos da nossa região e massas também. Bom, Lília, acompanhando o Guaraná Regente Zero, você tem um prato especial. É verdade. Hoje nós temos aqui para apresentar para vocês uma proteína, que é um filé, temos o carboidrato e uma salada, e que é a proposta da linha Light do restaurante Palazzolo, que é uma linha balanceada, elaborada por uma nutricionista e que combina muito bem com o Regente Zero. Então você já sabe, restaurante Palazzolo, esta comida light é um oferecimento do Regente Zero e do programa Literatura em Foco para você, telespectador do Amazonsat.